E agora, nesse bloco, a gente vai conversar com o Wagner Costa, psicólogo. Doutor Wagner, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui no programa Em Pauta também, pela sua contribuição, porque a gente precisa cuidar dessas crianças que está bem no centro dessa divisão, né, de pai, mãe. Às vezes acontece um conflito de pai com a família, mãe com a família. É uma situação muito complicada, principalmente para uma criança, né, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado. É extremamente importante nós pensarmos na criança, porque na maioria das vezes, quando existe um conflito entre casais, a criança é utilizada como ferramenta de agressão ao outro. E essa situação ela se torna muito complexa. É verdade. E o doutor estava até comentando também, durante o intervalo comercial, que às vezes a gente tem pequenos sinais, até no nosso dia a dia, no convívio mesmo, talvez de uma família estabilizada, que dá sinais de uma alienação parental, que já pode ser caracterizada como isso, né, doutor? Sim, todas as vezes que eu tiro a autoridade do outro, todas as vezes que eu estou denegrindo a imagem do outro, isso é considerado alienação. Porque você pode fazer isso ocasionalmente, mas quando você faz de forma consistente e repetitiva, e muitas vezes com a intenção de denegrir a imagem do outro, isso é alienação parental. E isso não é feito só pelo pai, às vezes é feito por outros membros da família em direção ao pai ou avós ou filhos de outro casamento. O assunto é bastante complexo. Verdade. E a importância, né, Wagner, de fazer esse acompanhamento dessa criança quando está numa situação já bem complicada. Vamos dar o exemplo de uma separação, que está acontecendo essas situações difíceis até para a criança poder entender, porque o adulto consegue assimilar melhor, mas a criança ela está com duas pessoas importantes na vida dela, não é mesmo? Isso, a criança ela sempre quer manter os pais juntos. E o trabalho do psicólogo se torna extremamente importante, não só mostrando para a criança que ele vai continuar tendo seus pais, mas mostrando também para aquele casal que se separa o quanto eles precisam ter cuidado com a formação psicológica do seu filho. Porque às vezes na separação, eu vou corrigir, às vezes não, sempre na separação, quem sofre mais são os filhos. É verdade. E aí, doutor, a gente está pegando também o gancho do caso do menino Henry, né, que aconteceu lá no Rio de Janeiro, que já foi uma situação trágica, né, que aconteceu. E eu estava vendo os noticiários e já está tendo essa questão do que ele falava, do que a babá ouvia, né, que também participava daquela situação familiar e que muitas vezes até o padrasto, né, e tinha influência nessa situação e falava assim, você incomoda a sua mãe. Aí tanto que ele até questionou, mãe, eu incomodo você? São situações que começam a dar aqueles primeiros sinais, né, doutor? E aí a gente tem que ficar sempre atento a isso. Uma das coisas importantes, quem convive com criança, é perceber se ela muda de comportamento, se ela se torna mais reclusa, se ela começa a se afastar de alguém ou se ela começa a tratar de forma diferente o outro. Esse caso específico, ele é muito mais complexo do que a gente consegue ver, porque o que se percebe é que eu não estou querendo fazer julgamento das pessoas, mas a impressão que eu tenho era que o padrasto já exercia esse processo há algum tempo, além da agressão que ele cometia contra a criança. E outro ponto muito importante de a gente também tratar sobre essa questão de alienação parental é essa questão dos sinais que você falou. E às vezes, quando o filho, por exemplo, tem a guarda com a mãe, né, vai passar um tempo na casa do pai ou vice-versa, tem aquela resistência. Nossa, mas eu já tenho que ir, eu não quero ir, eu quero ficar com você. E aí fica aquela divisão, se é mesmo uma questão de afeto, porque eu gosto muito, porque meu pai, digamos, é legal, ou porque tem alguma situação que já está acontecendo e não está indo bem. É bem difícil também, né? Tanto para aquele pai que não está acontecendo a alienação parental naquele meio, de ele achar que ou é uma situação ou é outra. Eu acredito que hoje em dia todo o ambiente familiar ele precisa ter essa avaliação de um profissional, por exemplo, o senhor, né, com um psicólogo, para poder avaliar melhor essas situações que a gente está vivendo, porque fica aqueles dois lados da moeda, fica até difícil, né, para gente. O pai, por exemplo, do Henry, ele nunca imaginava, talvez, que terminaria desse jeito, né, esse caso.
E veja que o pai percebia que o filho tinha uma resistência em voltar para casa, mas parece que o filho não manifestava os motivos, talvez porque era ameaçado pelo padrasto. Então é extremamente importante nós percebermos a questão do comportamento da criança, porque, como você disse, ela fica no meio dividida entre apoiar um ou outro. O que eu considero muito importante, o comportamento da criança, como ela está se comportando, se ela deixou de comer, se ela está se isolando demais, se ela está brigando demais, se ela está agressiva demais. E aí vem o outro assunto, que é a questão da síndrome da alienação parental, quando a própria criança se torna agressiva em relação ao outro genitor. Queria que o senhor falasse... Isso, queria que o senhor falasse um pouquinho dessa síndrome, que eu até pesquisando, né, para fazer o programa de hoje, isso virou uma síndrome, como é que o senhor falou, né? É algo que está acontecendo cada vez mais nas famílias, e isso a gente precisa falar. Eu acredito que seja um assunto que é pouco debatido hoje em dia, né? Sim, só quando tem casos como esses, né, que chama bastante atenção, né? Isso. Quando nós falamos da síndrome da alienação parental, é importante percebermos que a síndrome já é um comportamento que a criança manifesta. Ela é manipulada por um dos seus genitores, que esse genitor joga a criança contra o outro. E aí você passa a perceber que a criança tem um comportamento agressivo ou de esquiva em relação ao outro, mas é um comportamento que foi manipulado por uma terceira pessoa. E aí o próprio psicólogo, o profissional da saúde, ele pode identificar para que ele mostre para a criança as diferenças, de dizer, olha, sua mãe ou seu pai, eles se separaram, eles brigam, eles têm opiniões diferentes, mas você, os seus sentimentos, ele precisa ser mantido. É óbvio que nós temos que analisar também se há, de alguma forma, maus tratos de algum dos genitores em relação à criança. É um assunto bem importante a gente falar. A gente se avaliar também, né? A gente precisa se avaliar também a situação que está vivendo, porque, como eu falei até no bloco anterior, é aquela criança que a gente precisa proteger. Você sendo pai, você sendo mãe, você sendo uma babá, você sendo um tio, uma tia, um avô, uma avó, precisa realmente avaliar. E é muito delicado, né? Como o senhor falou, essa situação, porque às vezes a gente fica com medo de estar tomando partido errado, pegando uma situação errada, enfim. Cada família a gente tem um convívio diferente, mas é importante a gente ligar essa luzinha de alerta aí para todos nós e falar mais sobre esse nome que parece que é assustador, alienação parental. Vamos pesquisar, vamos dar um Google, né, que tem muita informação também, tem muitos artigos para você saber, artigos, por exemplo, da revista Crescer, né, que tem essa abordagem voltada para as crianças. É importante a gente saber mais sobre esse conteúdo. Wagner Costa, psicólogo, eu quero agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade de sempre com a TV Assembleia. Já deixo o convite para você voltar mais vezes para a gente falar sobre esses e outros assuntos importantes que envolvem a psicologia. Muito obrigada, doutor Wagner. Eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Pode contar comigo. Tá certo. Então fica aí quando eu quero falar com o senhor, tá bom? Eu quero agradecer a você que nos acompanhou aqui no programa Em Pauta. Lembrando que a gente sempre se encontra de segunda a sexta-feira em 2 horários. 1h da tarde às 7h da noite, aqui na TV Assembleia, canal 57.3. Fica ligado também nas redes sociais, tá bom? Do Poder Legislativo. Em todas elas somos @AssembleiaRR. Use sua máscara e cuide de quem você mais ama, tá bom? Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.